Amém. Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje, para os irmãos entrarem aqui. E a gente pede ao Senhor que nos ajude a entregar essa palavra, uma palavra de exortação, uma palavra de instrução à igreja. E eu não podia me furtar de vir aqui hoje. Salmo 64 é um salmo que pede a proteção divina contra os inimigos. E ultimamente não são poucos aqueles que têm se levantado contra nós. Salmo 64, eu vou ler apenas os quatro primeiros versículos. O salmo tem 10 versículos, vou ler apenas os 4, depois os irmãos leiam os demais versículos. Diz assim a palavra do Senhor: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar no nosso coração, vem ministrar o nosso espírito, vem repreendendo toda ação maligna que tentar impedir que essa palavra seja entregue. Consagro a Ti a minha garganta, a minha vida, e rogo a Ti que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações nessa noite de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos poucos, mas eu sei que muito mais vão ouvir essa palavra. Esse salmo é de autoria de Davi e, segundo os estudiosos, ele foi escrito quando ele servia ainda no reinado de Saul. Já tinha sido ungido rei de Israel, mas não ainda coroado. E Davi percebia a conspiração e o ódio do coração de Saul por ele, e também por parte dos seus oficiais mais chegados, aqueles mais chegados ao rei Saul. E é incrível o ódio que o ímpio sente gratuitamente pelos servos de Deus. A gente sabe que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e as potestades, principalmente quando a gente está fazendo algo que tem agradado ao Senhor. Muitas vezes a gente é assolado por várias razões, mas quando você olha para os quatro cantos e você checa a sua vida, checa seu depósito espiritual, pecadores todos somos, mas muitas vezes a gente vai procurar um pecado específico que gere determinadas situações e não encontra. E aí a gente entende que algo está acontecendo pela oposição que se levanta, porque você está fazendo algo que é agradável ao Senhor. Essa semana, um amigo meu me disse assim: você está incomodando o adversário. Disse: graças a Deus, eu não quero agradá-lo, né? E ele disse que tem acordado nas madrugadas para interceder por mim, pela minha casa e tal e tal. E muitas coisas têm acontecido e que você olha assim e diz: meu Deus, o que é isso? Há uns 2 ou 3 dias, a minha cachorrinha, ela é cão de guarda, toda a vida viveu do lado de fora, ela fica na parte de trás da casa, ela entra e sai a hora que quer, mas nunca entra no terraço da frente. E de repente essa cadela começa a enlouquecer aí na frente. Ela conseguiu escalar a grade e pular para dentro, arranhou minha porta da frente, como se estivesse vendo alguma coisa. Ela fez isso 2 dias. No segundo dia eu disse: não, isso não é normal. Aí me levantei, fui repreender lá fora, fui orar, fui clamar ao Senhor, tudo escuro lá fora. E aí ela começou a se acalmar.
e passou a noite e não fez mais aquilo que ela estava fazendo. Então a gente tem que ter discernimento para entender quando determinadas ações malignas se levantam para nos fustigar e nos assolar. E assim, nesses dias, essas lutas têm se intensificado demais. Você não tem noção o quanto. E não apenas a luta que a igreja tem enfrentado como um todo, mas muitas lutas individuais que têm acontecido na vida de muitos irmãos. Então a gente precisa... Iria? Vovó, posso assistir desenho na TV? Aí é... Então, quer vivamos, quer morramos, em consequência dessas lutas, o Senhor estará conosco. O Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. O que eu vim dizer a vocês é que não se assombrem, não recuem diante dessas lutas. Hoje uma irmã ligou para mim dizendo que tem vontade de morrer, não aguenta mais, as lutas têm sido muito grandes com ela, com a família, com os filhos. Eu disse: coragem, fique firme. A luta não é só você que está passando, todo servo de Deus está enfrentando uma luta, num grau maior ou menor. Todos estamos passando por lutas. E nessas horas é importante a gente olhar para o passado, olhar para aquelas coisas, aquelas situações vividas pelos servos do passado, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, este salmo nos instrui sobre o que fazer nas batalhas da vida. Primeira coisa, buscar a proteção de Deus. Oremos, clamemos, dobremos os nossos joelhos. Essas batalhas a gente ganha de joelho, clamando pela presença do Senhor. Davi ora com fervor, pedindo que o Senhor ouça sua queixa. Oração também pressupõe consagração, entrega de vida, abandono de velhas práticas. E as situações que nos assolam invariavelmente produzem terror, perplexidade. O salmista pede que o Senhor fortaleça o seu coração e o livre do medo. A nossa carne não aguenta as lutas, é preciso que venha uma intervenção do céu. Quantas lutas acontecendo dentro dos lares, quantos litígios dentro dos lares, quantas situações nos tomam de assalto. Isso não é normal. Nós estamos numa guerra. A nossa luta não é contra sangue e carne. Nós precisamos ter esse discernimento. Oração e vigilância são as palavras de ordem aqui. Há situações que só o Senhor pode interferir. Não há nada que possamos fazer do ponto de vista humano. Nesses dias nós vivemos uma luta muito grande. E aí eu orei ao Senhor que interferisse naquela situação. E tem coisas que não adianta você ter um diálogo com a pessoa. Vá conversar com Deus. Deixe que Deus fala com ela. E eu não sabia como resolver aquela situação. E orei ao Senhor à noite, pedindo que o Senhor entrasse com a providência. No outro dia, a pessoa me liga e resolve a situação. Eu não falei nada. Ninguém falou nada. Mas o Senhor falou, o Senhor interferiu. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. O grande problema é que nós queremos usar o braço de carne, usar os argumentos humanos, e nós precisamos aprender que em certas situações nós precisamos recuar. Uma boa recuada muitas vezes é sinal de valentia, e é uma estratégia de guerra importante para os servos do Senhor. Na hora da dificuldade, qual a sua primeira reação? Se desesperar ou buscar a proteção de Deus? Segunda coisa que Davi faz aqui é pedir sabedoria do Senhor quanto aos intentos do inimigo. O Senhor é aquele que nos dá discernimento quanto aos intentos malignos do inimigo. Davi sabia exatamente o que o inimigo estava planejando, fazendo e dizendo. É interessante que tem uma outra situação que um servo de Deus começou a orar e o Senhor revelava aquilo que o rei da Síria tramava no seu quarto de dormir.
contra o rei de Israel, e ele aí ia e avisava o rei de Israel. Isso se chama discernimento. E nós muitas vezes estamos tão na carne que não discernimos as armadilhas e as ações malignas, muitas vezes dentro da nossa própria casa. Você costuma pedir sabedoria a Deus para entender o que está acontecendo e só aí tomar atitudes? Ou vai intempestivamente e na carne toma determinadas atitudes? As coisas que vêm da parte de Deus, elas dão tempo de você amadurecer a ideia, de você parar, de você pesar os prós e os contras e depois você agir. Nunca haja intempestivamente, porque aí está uma grande possibilidade de você ser derrotado na batalha antes mesmo que ela aconteça. Então, que o Senhor possa nos fazer ajustar o desconfiômetro espiritual e a gente aprender a discernir. Aprenda a observar mais, aprenda a ouvir mais, fale se necessário, mas invariavelmente você observe mais e ouça mais, preste mais atenção às situações, preste mais atenção à forma como as pessoas agem antes de você abrir a boca e falar intempestivamente. Terceira coisa que Davi faz e nos ensina é confiar inteiramente no Senhor. Ele dependia de Deus e obedecia às suas instruções. O Salmo 60, versículo 12, também de autoria dele, ele diz: em Deus faremos proezas, porque o Senhor mesmo, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Se você está andando em fidelidade, o Senhor vai julgar a sua causa, o Senhor vai ser o seu juiz e o seu advogado na questão, e a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Assim como o Senhor se manifestou na vida de Davi, se manifesta na vida daqueles que confiam nele. Então é importante declarar: Senhor, eu não tenho como lidar com essa situação, mas os meus olhos estão postos em Ti. Ultimamente eu tenho lidado com situações que eu não saberia nem explicar. Não há a menor possibilidade de uma ação humana, mas eu tenho visto a mão do Senhor operando maravilhosamente em cada uma dessas situações. E eu não podia me furtar de vir aqui hoje dizer isso a vocês, de partilhar isso com vocês. Não desanimem na luta. Não é tempo de depor armas, não é tempo de desânimo, é tempo de lutar na força que o Senhor supre. Confia no Senhor, entrega seu cuidado a Ele, e Ele fará maravilhosamente aquilo que você espera. A fé espera sempre ver Deus fazer o impossível, mas Deus faz o impossível, entra com as infinitas possibilidades quando os recursos humanos cessam. E quando você olha e diz: não há nada que eu possa fazer, vem e age. Quando o Senhor age, ninguém pode impedir o seu agir. Então a pergunta fica: você confia em Deus e entende que nossas lutas são espirituais? Nunca acredite ou debite as suas contas, as suas encrencas na conta de seres humanos. Esse crédito tem que ir para a conta do adversário, porque nossa luta é contra seres espirituais do mal nas regiões celestes. Eles usam pessoas, mas a fonte são eles. E a quarta coisa que Davi faz é creditar ao Senhor toda a honra e toda a glória. A nossa força vem de Deus, a nossa possibilidade vem de Deus, o nosso desempenho vem dele. Não há força nenhuma em mim ou em qualquer um de vocês. A nossa suficiência, ela vem de Deus, e Davi enxerga isso. A fé espera sempre ver Deus fazer o impossível, como eu acabei de dizer. Mas Ele faz, e essa honra e essa glória tem que ser dadas a Ele, única e exclusivamente a Ele, começando de dentro da sua casa. O maior campo missionário seu é dentro da sua casa. O primeiro alvo
da obra missionária que Deus tem para você é o seu cônjuge, depois os seus filhos. Cuidem um do outro. Você tem exercitado uma atitude de ação de graças e glorificação a Deus diante de tudo que tem recebido e experimentado de Deus? Rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em meio às nossas lutas, só para a gente relembrar, precisamos buscar a proteção do Senhor, pedir a sabedoria do Senhor quanto aos intentos do adversário, confiar que o Senhor nos dará a vitória, dar glória a Deus em tudo, porque sem Ele nada somos. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar, nos